Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, Deus abençoe todo mundo, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro de 2022, agora são 9 horas e 34 minutos, horário de Brasília, e eu louvo a Deus pela sua vida, peço a Deus que abençoe você, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz, seja abençoado em nome de Jesus. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho enquanto a galera não chega, né? 5 minutinhos só. Você sabe que ontem de noite, ontem na oração, aí o pastor contou uma história de passarinhos ontem, né? Vocês devem ter ouvido, mas foi uma história bem parcial, né? Ontem de noite, bem parcial. Agora à tarde, o pastor vai contar ela na íntegra, entendeu? Na íntegra. E eu quero avisar para você que é uma bomba atômica, irmão. É uma bomba atômica, né? Que é segredo de Estado, né? Que o pastor vai revelar para você, algo aí tremendo, coisa extraordinária, né? Que você não vai ouvir em lugar nenhum, né? Teve gente que me mandou mensagem ontem dizendo para mim: como assim? Como você sabe disso? Isso é um segredo de Estado, como que você sabe? Irmão, você vê que os passarinhos quando falam, né? Quando cantam, né? Quando cantam nos bosques de cá, não é como nos bosques de lá, né? Oi, Lisboa, bom dia, né? Então o pastor vai contar hoje uma bomba atômica que vai abalar o Brasil, né? Vai abalar o Brasil, é algo assim extraordinário, né? Extraordinário, que vocês não têm noção. Ontem eu não conseguia dormir, gente. Eu não conseguia dormir ontem pensando nas coisas que eu vi, que eu li, né? Porque eu li várias coisas, várias folhas das árvores, né, que caíram nas minhas mãos e eu li. Eu fiquei bege, irmão. Olha, eu preciso te contar. E olha que eu sou um cara que não costuma se surpreender com as coisas, eu me surpreendi, irmão. Fiquei bege. Bege, irmão. Não sei se eu acho que essa é a única expressão que eu tenho para narrar para você o que eu senti quando eu vi as folhas das árvores que caíam e eu interpretei aquilo. Irmão do céu. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que não tem nada escondido que não venha a ser revelado, irmão. Nada escondido que não venha a ser revelado. Deus é extraordinário. Sabe, ontem, quando eu estava orando ontem de noite, eu disse para Deus, falei: Senhor, Tu é extraordinário. Você fazer um gato pular de dentro da tuba, como esse aqui, e ainda fazer ele cair no meu colo, é só Jesus mesmo, irmão. É Jesus que quer que esse canal cresça para a gente alcançar muitas almas. Irmão, ninguém sabe disso. Eu conversei ontem com algumas pessoas, que eu tenho muitas pessoas que me ajudam, que são minhas ovelhas, que são jornalistas de direita, conhecidíssimos. Vocês não têm noção, se eu falar os nomes aqui, vocês caem para trás, são tudo, assistem a gente aqui, são alguns minhas ovelhas, outros não, mas são meus amigos. E eu falei: cara, você sabe disso? Ele: pelo amor de Jesus, pastor, de onde você arrumou essa informação? Isso é uma bomba, ninguém sabe de nada disso. Ninguém sabe, nem sonha. Entendeu? Nem sonha. E ontem um passarinho, né? Olha a Isabel Alves. Isabel Alves, o que você está fazendo aqui na oração, Isabel Alves? Para ficar com essa tua ironia idiota aí. Nós estamos na oração aqui. Eu estou falando com as minhas ovelhas. Você está fazendo o que aqui, Isabel Alves? Você quer que o pastor xingue você cedo já? É isso que você quer? Que você venha aqui falar bosta aqui na nossa live? Cedo? Vai procurar o caminhão onde você caiu, Isabel. Você vai fazer alguma coisa, cuidar do seu marido, lavar uma louça. Não fica enchendo o saco, cara.
entendeu? O pastor não é o bonzão, eu não sou o bonzão. Porque o nosso canal é o canal que mais cresce no Brasil. Não é a questão de ser bonzão, é a questão de ter boa informação. Aí, como você é imbecil, você não sabe disso, né? Teu cérebro não permite, né, Isabel? Que você, né? Irmão, é uma coisa, vocês não têm noção. Quem pagou 60 milhões e para quem foi pago 60 milhões e por que, qual o serviço? 60 milhões. Cash money. É uma história de arrepiar os cabelos, irmão. De arrepiar os cabelos. Sabia? E é só Deus mesmo. É só Deus, irmão. Só Deus. Para abrir, né? Para abrir, não tem nada a ver com a Adélia, irmão. Nada a ver com a Adélia. A Adélia aí é ficha perto desse negócio aí. Entendeu? A Adélia é ficha nesse negócio aí. Fichinha. Entendeu? Ficha. Certo? Troco. 60 milhões. Eu ontem não conseguia dormir até. Eu fui até deitar mais cedo. Orei bastante. Pedindo para Deus me dar sabedoria para eu poder falar para vocês isso. Porque é algo muito grave. Muito grave. Muito. Muito grave. Envolve gente muito grande. Muito grande. Muito poderosa. Entendeu? Muito poderosa. É algo muito grave. Realmente eu fiquei, olha, então não perca a nossa live da tarde, né? Eu não vou falar sobre isso agora. Agora nós vamos falar sobre a Bíblia, tá? E esse negócio tá na mão, já tá na mão de um cara que a gente gosta muito, entendeu? Tá na mão de um cara que a gente gosta muito, você gosta, eu gosto. A gente aprendeu a amar ele, a respeitar, né? Não é o Pelicano, não é. Tá? Depois eu vou te falar na mão de quem tá isso. Entendeu? Depois eu vou te falar aonde isso foi parar e por que que eu sei. Entendeu? Depois vocês vão saber disso de tarde. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, por favor. No Evangelho de João. Tá? No Evangelho de João, no capítulo 4, tá? João, capítulo 4, e verso de número 1. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito da mulher samaritana, a mulher de Samaria, tá? A mulher de Samaria. Queria que você abrisse a Bíblia aí, Evangelho de João, se você preferir São João, não está errado falar São João. Quero pedir para você que está no YouTube, você que já está aqui, já tem quase 10.500 pessoas, que você não deixe de curtir aí, irmão. Curte a página quando você entrar, curta a nossa página aí. Verifique se você já se inscreveu no nosso canal, é importante para a gente que você faça isso. Tá? Nós estamos aí com uma meta, né? Nosso rumo nesse mês aí é bater 400 mil pessoas no nosso canal, né? Estamos caminhando forte. Mês passado a gente teve 70 mil inscrições, né? Mês. Esse mês aí nós queremos fazer mais 100 mil, né? Para 400 mil pessoas. Quando você ajuda a gente a alcançar mais almas. Essa é a função desse canal. Alcançar mais almas, mais pessoas, né? Para que a gente possa... Agora a gente está aqui, ó, em 8 mil, 3.900, vamos contar 4 mil, 8. A gente já está em 18 mil pessoas na live de oração para ouvir a palavra de Deus. Muitas dessas pessoas estão conhecendo a Bíblia aqui. Então você que é crente, você que já é crente velho, que já faz tempo que está no Evangelho, né? Você precisa me ajudar. Você precisa orar pelo teu pastor, pelo teu amigo, tá bom? Ore por mim, os meus intercessores. Eu sei que Jesus tem levantado muitos de vocês aí para estar orando por mim, os meninos, as meninas, para estar me ajudando, né? Porque você sabe que não é fácil,
Quando a gente vai na igreja, que você faz um culto para 100 pessoas, que tem que orar por todo mundo, você já sai cansado. Você imagina como o pastor sai daqui todo dia orando por 20 mil pessoas, né? Então, eu queria que você me ajudasse, que você orasse por mim, que você fosse meu intercessor, minha intercessora. Me ajude em oração. Eu preciso da tua oração, irmão, porque a minha vida não está fácil, está difícil. Deus me deu uma missão árdua, pesada, não é fácil. Eu louvo a Deus por isso, né? Eu acho que qualquer pessoa que tem um ministério que busca pregar o evangelho, deseja ter uma igreja com 20 mil pessoas, né, para você pregar o evangelho, qualquer pessoa, né, gostaria. Nem todo mundo tem esse privilégio que Deus deu para mim, né? Nem todo mundo. Eu louvo a Deus por isso. Então eu agradeço a Deus todo dia por ter me dado a oportunidade de estar aqui, mas eu preciso da tua ajuda. Você pode me ajudar, você sabe que o teu galardão é no céu, né? Que Deus vai recompensar você pela ajuda que você está me dando, tá bom? Você sabe que eu faço culto de manhã aqui, eu não fico pedindo oferta, nada de manhã, né? É só nos cultos oficiais mesmo que a gente abre para enviar oferta e dízimo, só nos cultos oficiais, outros não, né? Que a nossa intenção não é vir aqui para arrecadar dinheiro, ganhar nada de ninguém, vocês sabem disso. E então eu tô aqui porque eu quero mesmo, porque eu gosto de pregar o evangelho, né? Porque eu gosto de falar de Jesus e Deus tem me dado essa visibilidade nos desdobramentos. Deus está me dando essa visibilidade, né? Nós já somos de direita, né? O maior canal de direita que transmite ao vivo do Brasil, já somos nós, né? As nossas lives à tarde já batem 62, 63 mil todo dia, pessoas ao vivo. É gente pra caramba. Você há de convir comigo que é gente. A gente já passou até a Jovem Pan, né? Já passamos antes, entendeu? E isso atrai o povo para que o povo venha para o evangelho. Essa é a função, entendeu? Essa é a função. Então a gente chegou aí em 14 dias, os primeiros 14 dias do mês de novembro, nós já passamos de 6 milhões de pessoas que nos assistiram. Nos primeiros 14 dias, veja quanta gente, irmão. Mais de 6 milhões de pessoas nos assistiram nos primeiros 14 dias desse mês, né? Então está atraindo muita gente, e tem muita gente que está vindo, né? Muita gente que está vindo para ouvir a palavra que não conhecia, não havia ouvido falar ainda de Jesus, e está vindo aqui, estão se convertendo, estão se libertando, estão sendo alcançados pelo evangelho, né? E isso não é fácil, irmão, não é fácil. A gente aqui na igreja, nós somos poucos, né? Que oramos bastante, nós somos poucos. Então eu preciso da tua ajuda, que você me ajude, meu pastor, minha pastora querida, né? Minhas ovelhinhas do ciclo de oração. Tem muitas pessoas já aí do ciclo de oração, de várias igrejas, que intercedem pela nossa igreja, pelo nosso culto todo dia, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, e só Jesus pode recompensar vocês pelo que vocês estão fazendo. Tem muita gente que não é crente, que não entende porque que o pastor chega aqui no outro dia, dormiu a noite inteira e parece que não dormiu nada, de cansado, né? É o fardo, né? O peso, a retaliação espiritual, não é fácil, né? Mas louvado seja Deus, até o final do ano aí, eu creio que a gente, né, a gente chegou aí, eu não sei, eu acho que 800 pessoas batizadas esse ano, não tenho bem certeza, aqui no canal, 800, mas eu acho que foi mais, esse ano, de 800 pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ano que vem eu quero quintuplicar isso, se Deus me abençoar, né? Eu quero o ano que vem quintuplicar isso, quero começar a sair para fazer batismo no norte, no nordeste, no centro-oeste. É minha ideia, né? Começar a quebrar esse Brasilzão, esse sertão, né? É um projeto evangelístico que nós temos, entendeu? Então eu quero que você entenda isso, é um projeto evangelístico que a gente tem com a igreja virtual, de alcançar o maior número de pessoas que Deus nos permitir fazer. Tá bom? Então a gente quer começar a sair ano que vem para cidades pequenas aí do norte, do nordeste, do centro-oeste, né? Onde os missionários têm muita dificuldade. Então nós estamos entrando ali, Deus está abrindo essa porta para a gente,
pregando o evangelho, alcançando missionários, pastores que estão isolados em lugares longínquos, que estão sendo aqui, né, pastoreados, ajudados, ensinados, cuidados através da igreja virtual, né? Deus abriu essa porta aí gigantesca e nós vamos fazer, mas eu preciso que você me ajude aí, tá? Então eu preciso da tua oração. Se você puder, ore por mim, me ajude em oração, tá bom? Ore por mim. Em breve aí a gente vai abrir páginas na internet aí para você se cadastrar de todos os estados, para a gente poder começar a organizar os batismos para o ano que vem, tá? Em breve a gente vai fazer aí, tá bom? O culto de quarta-feira em Curitiba, semana que vem o culto vai ser quarta-feira em Curitiba, vou te avisar, vai ser transmitido sim, só que pelo telefone você já sabe que daí é diferente, né? Vai ser no Raiz, tá? Então nós vamos fazer pelo telefone na quarta-feira em Curitiba. O culto vai ser em Curitiba, nós não vamos fazer culto mais em Guaratuba na quarta, eu vou fazer só no domingo, tá? E quarta-feira eu vou fazer em Curitiba, no Hotel Bristol, Portal do Iguaçu, e ali nós vamos transmitir o culto pelo celular, tá bom? Então aí você precisa se adaptar, você das páginas aí do Facebook, né? Se adaptar também. Talvez a gente não consiga transmitir nas duas páginas, a gente transmite só numa, daí você vai ter que ir na específica, tá? Provavelmente a gente vai transmitir na página da igreja o culto de noite só de quarta-feira, tá bom? Então você que é da página do pastor, você já sabe que a transmissão ao vivo vai ser no culto da igreja, depois a gente posta no culto porque a gente está se virando aí para fazer, talvez a gente consiga, a Manuela tá falando, vamos tentar aí, né? Tá bom? Beleza? Vocês já acharam a página? Eu vou ler o texto, João capítulo 4, verso de número 1, tá? A gente já passou aí de 20 mil pessoas já. Obrigado, Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos. O texto é esse, ó. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, onde, junto da herdade que Jacó tinha deixado a seu filho José. Herdade é herança, você sabe, né? Ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta, ou meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que lindo texto, né? Lindo texto. Deixa o pastor orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me ajude. O Senhor venha dar para nós, Senhor, o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa, Senhor, descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós nesse momento. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Quebranta, Senhor, o nosso coração, para que nós entendamos e compreendamos qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém e amém. A gente está em João, capítulo 4, verso de número 1 em diante. A gente lê o texto até o verso 24, tá? É capítulo João 4, do 1 ao 24. A Bíblia diz... A primeira coisa que você vai aprender: pastor, Jesus batizava as pessoas nas águas? Não. Não. Ah, mas tem um texto onde fala que Jesus estava batizando. Veja o que a Bíblia está dizendo. O verso 2 diz assim: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Espero que isso venha sanar aí as tuas dúvidas. Aliás, eu quero tirar uma dúvida aqui de uma pessoa que mandou para mim. Uma mensagem que nós pregamos esses dias, eu falei sobre Moisés, que Moisés não entrou na terra prometida porque ele não quis entrar junto com os espias, ele se recusou e voltou para o deserto. Quando os 2 meninos queriam entrar, os outros 10 não, Moisés ouviu a maioria e não entrou. E a pessoa me questionou dizendo assim: mas a Bíblia diz que Moisés não entrou na terra prometida porque ele bateu na pedra. Irmão, tá certo também, mas a ação de bater na pedra foi uma ação de rebeldia, contrariedade à palavra de Deus, que se iniciou naquele momento em que eu falei. Entendeu? Então foram um conjunto de fatores que fizeram com que Moisés não entrasse na terra prometida. Ok? Não foi um ato só, foi um comportamento. Ok? Então, a gente observando o comportamento das pessoas. Não é apenas um erro que vai levar você para o inferno. É um comportamento que se transforma numa iniquidade. Entendeu? Então, eu espero ter explicado aí para que vocês entendam. As pessoas se prendem às narrativas que estão nos rodapé da Bíblia. Né? Mas a gente precisa se prender à palavra de Deus de uma maneira mais ampla um pouquinho. Abrir os seus olhos. Então, quando a gente observa o comportamento dos personagens bíblicos, a gente vê uma ação continuada. Então, a rebeldia de Moisés começou quando ele não quis entrar na terra prometida. Ok? E ele, então, quando ele bate na pedra, eles voltam para o deserto, estão com sede, mas eles só estão lá porque eles não quiseram entrar na terra prometida. Tá? Eu vou contar para você, Luísa, está perguntando de onde vieram os samaritanos. Quando Nabucodonosor, a espada de Deus, está lá em Jeremias, né? A partir do 20, acho que 25, Jeremias está profetizando, não lembro bem qual é o capítulo, mas acho que é a partir do 25 de Jeremias, eu não lembro bem, peço que você me desculpe, minha cabeça não está boa hoje. Jeremias profetizou 70 anos, né, de exílio para o povo. E aquilo de fato aconteceu. O rei Nabucodonosor veio e levou todo o povo de Israel, fora os que morreram, alguns fugiram para o Egito, e todo o restante do povo foi levado como escravo para a Babilônia. Então o que eles fizeram? O que o rei fez? Porque aquela terra onde os caras estavam era uma terra boa de agricultura e uma terra boa para criar gado. Então, para não perder a terra, eles foram na terra dos samaritanos, que não tinham nada a ver com os israelitas, e pegaram o povo samaritano, os homens e as suas mulheres, tiraram os caras de lá no soco, trouxeram e colocaram eles na terra dos judeus. Por isso eles estão aqui, ó, do lado de Jerusalém.
Eles foram trazidos como escravos e colocados aqui e obrigados a trabalhar nas terras dos judeus. Então eles tinham raiva dos judeus. E os judeus tinham raiva deles. Porque eles estavam na terra que era dos judeus. Entendeu? E quando os judeus saíram do cativeiro 70 anos depois, os samaritanos estavam instalados numa grande parte. E os caras eram uma grande quantidade de pessoas. Eles não conseguiram tirar mais. E eles estão ali até hoje. Então existia essa rixa entre eles em função dessa situação. Tá? Espero ter explicado aí. Agora eu vou voltar para o texto. Tá bom? Vamos lá? Então, Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. É a primeira coisa que a gente vai aprender hoje. Verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Lembre-se, Jesus andava a pé. Tá? Jesus andava a pé. Era necessário passar por Samaria. Então foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. Então veja que o poço que Jacó fez, né, era a terra da herança do povo de Israel. Mas agora o poço de Jacó estava dentro da terra da Samaria, porque eles tinham adquirido essa terra naquele momento da história. Então essa terra era dos judeus, mas agora não era mais. Por isso os caras se detestavam, né? Mas a gente continua aí. Chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Tá? Ok? Obrigado, Neuza. Tá? Aí ele continua dizendo assim, 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se ali junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Eu quero te explicar sobre a hora sexta. O relógio judeu é AM, PM. Né? Ele começa a primeira hora do dia, hora 1, é 6 horas da manhã. É hora 2, 7 e assim vai contando. Então a hora sexta é meio-dia. Tá? Não é a Palestina, Rosa. É do outro lado. Tá? Então a Palestina não é território de Israel. A Palestina é do outro lado. A Palestina são os filhos de Esaú que moram na Palestina. Quem não sabe, né, pastor? Sempre que tiver oportunidade eu vou explicando aqui, vamos trocando conhecimento, né? Entendeu? Obrigado, Guilherme Ratum, glória, um historiador bíblico aí, eita, obrigado. Então, tá, a Palestina, quem mora na Palestina são os filhos de Esaú. Ok? Que o anjo disse que seriam como jumentos selvagens e jamais seriam domesticados. São os palestinos. Tá? Então aqui a gente continua. A fonte de Jacó, hora sexta, meio-dia. Jesus estava cansado. Tá? Jesus estava cansadão. E aí então Jesus senta na sombra, porque do lado do poço tinha árvores que eram regadas por causa da água do poço. Então tinham árvores grandes. Em consequência, sombra. Tá? Em consequência, sombra. Os palestinos não são muçulmanos, Daiana, eles são árabes. Na verdade, eles são muçulmanos, né? É verdade. É uma religião, né? Mas eles são da família de Esaú. Quando você quer irritar um palestino, você chama ele de filho da escrava. Só chama de longe, né? Que senão você vai levar uma pedrada. 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Então, a primeira questão que eu quero abordar histórica com você aqui. Primeiro, as mulheres nunca iam tirar água do poço meio-dia. Ninguém ia. Entendeu? Por quê? Um calor miserável. Então, por que a mulher ia meio-dia? Porque ela não podia andar no meio das mulheres comuns, porque ela não era. Ok? A gente está interpretando o texto, tá? Hoje a gente está estudando. Às vezes Deus dá uma palavra aqui inspirada, o pastor prega, mas hoje a gente está estudando, tá? Então, a gente vê a mulher indo meio-dia no poço para arrancar água. Ela levava um cântaro, que é aquele vaso que põe na cabeça, né? A gente aqui no Brasil, a gente vê as baianas carregando coisa na cabeça. Eu acho que as baianas, se eu estiver errado, vocês vão me corrigindo aí quando eu falo, tá? É verdade, Adri. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. É verdade isso, né? É uma opção religiosa, na verdade, né? Então, a gente olhando aqui, a gente vê a moça com o cântaro
e ela foi lá no poço para tirar água ao meio-dia. Por que ela não ia de manhã? Né? Por que elas não iam de manhã? Porque de manhã iam todas as outras mulheres tirar água daquele poço, que era fora da cidade. Tá? Então, porque Ismael era filha de Agar, irmão. Agar era escrava, era empregada, entendeu? De Abraão, né? Sara não podia ter filho, pediu para Abraão dormir com Agar, né? Ele dormiu, ela teve um filho, e era Ismael, tá? Quando o filho do Abraão nasceu, de fato, né? Ele já tinha 15 anos, né? A Bíblia fala isso, você sabe disso bem, né? O seu pastor ensinar. Vamos lá. Então, onde estavam os discípulos de Jesus? Eles tinham ido para a cidade para comprar comida. Isso aqui é uma outra coisa que eu quero te falar. Comprar comida. Eu pergunto para vocês, eles compravam comida com qual dinheiro? Eu quero ensinar isso aqui para você. Com qual dinheiro os discípulos de Jesus compravam comida? Eu pergunto para você. Com qual dinheiro? Eu quero que você responda para mim aí, a gente está interagindo, né? Com qual dinheiro os discípulos de Jesus, não é o nome do dinheiro, dracma, não. Eu quero que você me diga de onde eles tiravam o dinheiro se ninguém trabalhava. Com qual dinheiro eles iam comprar comida e quem guardava a bolsa de dinheiro? Vamos lá, eu quero que vocês me digam, porque tem muita gente que diz que no Novo Testamento não tinha dízimo nem oferta em dinheiro. Não tem um monte de gente que fala isso aí? Você não ouve esses desigrejados aí que não conhece a Bíblia, que fala que no Novo Testamento não tem dízimo nem oferta? Eu quero que você conte para mim da onde eles tiravam dinheiro para comer num monte de gente. Entendeu? Então Jesus recebia ofertas, sim. Tá? Ofertas, sim. E dízimos. Pastor, mas isso não está escrito na Bíblia? Tá, sim, claro que tá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 25 em diante, é só você ler. Que é a igreja, e vou dizer mais para você ainda, a Bíblia fala nos evangelhos que Deus tinha levantado um grupo de mulheres de alta classe para sustentar o ministério de Jesus. Está na Bíblia isso. Entendeu? Inclusive, tem um nome ali, numa das, que a Bíblia fala de nomes. Quem sabe um outro dia a gente faça um estudo e eu mostro isso para você. Que era a mulher do cara, do Pilatos. Entendeu? O Espírito Santo movia no coração das pessoas e a pessoa vinha e ofertava. E dava dinheiro. Entendeu? Não é doação, não. Doação você dá para os pobres. Vocês têm que aprender a se expressar da maneira correta. Uma doação você faz para um pobre. Você vai lá, faz uma doação. Para Jesus você não faz doação. Para Jesus você dá uma oferta. Aprendam o certo. O pastor está ensinando o certo para vocês. Tá? Então eles tinham uma bolsa e a Bíblia diz que o Judas era o tesoureiro. Entendeu? O Judas era o tesoureiro e a Bíblia diz que Judas era ladrão porque ele roubava do dinheiro que era lançado na bolsa. Então o que é lançar na bolsa? No templo existia o gasofilácio e tinham as ofertas lançadas ou ofertas alçadas, se você preferir. Então, como as ofertas aconteciam no ministério de Jesus? Ofertas lançadas ou alçadas. Jesus não pediu oferta para ninguém, porém existia ali o cara da bolsa, porque eles precisavam comer, porque eles precisavam manter o seu ministério,
E então Deus movia a mão das pessoas e tinha ali uma bolsa, as pessoas passavam e davam as suas ofertas nas reuniões em que Jesus fazia, ou os lugares onde ele passava. As pessoas vinham e falavam: olha, eu quero dar uma oferta para o mestre. E tem um monte de gente aí que fala muita bobagem, dizendo que não existia oferta, que não existia grana, que quando os caras davam dízimo, davam em coisas, né? Dava, por exemplo, o cara plantava trigo, dava trigo, o cara plantava uva, dava vinho. E eu pergunto, mas se isso de fato é verdade, o que é que tinha na bolsa que Judas roubava? Milho? Eles faziam, Jesus andava com um saco de milho nas costas para trocar? Entendeu? Tá? Então, eu quero que você preste atenção, e eu não estou pedindo oferta para você, mandando você dar dinheiro, eu não estou falando nada disso, eu estou te ensinando. Ok? Estou te ensinando que o ministério de Jesus era mantido com as ofertas que as pessoas enviavam. Certo? Com as ofertas, quem sabe dízimos, por que não? Porque a Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 4, verso 30, que as pessoas vendendo as suas herdades, veja, as pessoas vendiam casas, vendiam fazendas e vendiam uma série de coisas que tinham, tiravam o preço, a Bíblia diz, e depositavam aos pés dos discípulos, e estes distribuíam conforme a necessidade da igreja. Isso é Bíblia, é Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Inclusive Ananias e Safira, no capítulo 5 do livro de Atos, no capítulo 5, verso 1, se você ler, você vai ver que Ananias e Safira morreram porque eles mentiram no valor do dízimo. Eles chegaram na igreja e deram o preço, que é o dízimo, de um imóvel que eles venderam, de uma terra, mas eles mentiram, dizendo, primeiro chegou Ananias e falou, a gente vendeu por tal preço, depois veio a Safira e falou outro preço. E eles devolveram e mentiram para Deus. E eles morreram não porque eles roubaram a Deus, não. Eles mentiram, eles morreram porque eles roubaram. Está no livro de Atos 4, 5, é só você ler. Entendeu? É só você ler. Tá bom? Então não fique escutando esses caras aí que são sovinas, né? Que são sovinas, entendeu? E ficam, negócio de oferta não tem, dízimo não tem, tal coisa e tal. Entendeu? Isso aí. Tá? Então eles mentiram para o Espírito Santo e eles morreram. Tá? Então é só você ler a Bíblia. O pastor está ensinando você a ler e a interpretar a Bíblia. Então você precisa pensar, se eles mentiram para o Espírito Santo com relação ao valor que eles deveriam devolver, então você tira essa parte que eles morreram e veja que eles devolviam sim o dízimo no livro de Atos, no capítulo 4 e 5. A igreja foi ensinada por Jesus a devolver o dízimo. Devolver, não é pagar, não é dar, não é dar esmola, não é dar o resto. Quem come resto é porco, você tem que aprender isso. Pastor, eu não devolvo o meu dízimo porque não sobrou. Irmão, sobra você dá pro porco, você dá pro cachorro. Jesus não come sobra, a igreja não precisa da tua sobra. Por isso que a Bíblia diz que você deve dar a oferta das primícias. Por isso que tem muita gente que não recebe nada na sua vida financeira, porque o dízimo influencia na sua vida financeira, né? Porque as pessoas não abençoam a igreja de Jesus. E tem muito pastor por aí, não é o meu caso, eu já falei para vocês, a minha igreja é muito próspera, graças a Deus, porque as minhas ovelhas são todas ensinadas, né? Então, muito pastor por aí que faz a obra gemendo porque o povo não cumpre com a palavra de Deus e não abençoa os homens de Deus que trabalham na obra. E eu não estou falando dos ladrões vagabundos, porque esses estão comprando avião de 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, porque para esses aí todo mundo dá até as calças, né? Até as calças. O dízimo é de tudo que você ganha, a Bíblia diz. O Abraão, né? E você vai ver que o dízimo não é do Velho Testamento, ele é anterior a isso, é Melquisedeque.
né? Abraão deu o seu dízimo, devolveu o seu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque era Deus. Entendeu? Agora, você não é, veja, não é obrigado no Novo Testamento a devolver o seu dízimo. Você não é obrigado. Porque Jesus diz em Mateus 23 que você deveria devolver o seu dízimo. Está escrito na Bíblia isso. Mateus 23. Entendeu? Você não é obrigado a devolver o dízimo. Não é. Isso é no Velho Testamento. Entendeu? No Novo, Jesus disse que você deveria devolver. É diferente de ser obrigado. Entendeu? Mas quem não semeia, a Bíblia diz, não colhe. Né? Então, quando fala de primícias, está falando de primeiro. Tá? Então, você devolver o seu dízimo tirando do princípio do primeiro, né? Porque senão... Ah, pastor, tem umas pessoas que falam assim, meu dinheiro não sobra para mim dar o dízimo, devolver meu dízimo. Quem come sobra é porco. Desculpa eu falar isso para você. Mas a verdade bíblica é isso. Quando você aprender esse princípio, você vai ver que a tua vida vai ser transformada. Tá bom? Vamos para frente então. A gente continua aqui. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Primeiro, o judeu não falava com uma mulher sozinha. Não falava, ok? Segundo, o judeu não falava com uma mulher sozinha que fosse de outro povo. Certo? Não falava. Entendeu? Não falava. Certo? Então a gente precisa observar que Jesus era um grande quebrador de paradigmas. Tá? A palavra dízimo, irmão, vem do latim que significa dízima, 10. O teu dízimo é 10%. Tá? O dízimo não é 20, não é 30, não é 8, não é 9. Quando você devolve, você dá o que você quer quando é uma oferta. E se você quiser, pode ser até de 5 centavos, é uma oferta. Agora, se você quer ser dizimista e devolver o seu dízimo, daí é 10% daquilo que você recebe. Tá? 10%. Ok? Pastor, já tem bastante gente perguntando, eu vou respondendo para vocês na medida do possível, tá? Então, quanto é o meu dízimo? 10%, dízima 10, tá? 10%. Segundo, pastor, se eu não der o meu dízimo, eu vou para o inferno? Não, o dízimo não influencia na tua salvação, tá? O dízimo não influencia na sua salvação. Mas a Bíblia diz que quem não dá o dízimo é ladrão, Velho Testamento, não é Novo, no Novo não fala isso. Tá? Sim, irmã, o dízimo é sobre o valor que você recebe. O que você recebe. Tá bom? Então, quanto é que você recebeu naquele mês? R$1.000, teu dízimo é 100. Tá? É simples assim, irmão. Não complique as coisas. Não precisa daquilo que você recebe, Geni Abel. Daquilo que você recebe. Quanto você recebeu na sua mão? Do seu salário. Então, esse negócio de bruto e líquido é uma pergunta meio que sem sentido quando você entende o que é o dízimo. Quanto é que você recebeu no mês? R$1.000, você pegou a sua mão, o teu dízimo é 100. É simples. Não precisa complicar. Entendeu? É simples. Você recebe, por exemplo, tua aposentadoria. Né? Você recebeu a tua aposentadoria R$1.270, teu dízimo é R$127. Você recebe teu salário, descontou férias, fundo de garantia, 13º, tem os descontos lá do teu salário, né? Daí quanto total receber líquido, R$2.200 é teu dízimo. Só isso, é simples. Entendeu? Você tem uma empresa, pastor, como é que eu faço para dar dízimo da minha empresa, nota de entrada, nota de saída, quanto sobra? Teu lucro sobre aquele valor, você dá o dízimo. Entendeu? Pastor, mas eu sinto no meu coração de fazer dessa forma. Daí não tem problema, é você e Deus. Entendeu? Agora você precisa entender, né? Você precisa entender que
que o teu dízimo é 10% daquilo que você recebe. Tá legal? Irmã Elisa, qual confissão você quer falar? Não estou entendendo. Se falasse um dia sobre a confissão, qual confissão? Entendi, tá. Eu falo uma outra hora, eu falo sobre isso, tá? Vamos lá, tá bom? Aqui a gente está nesse assunto agora, daí se eu sair, né? O dízimo era quando você recebe, Mauro MC, não era mensal. E como que era se os caras recebiam um salário por dia? A Bíblia fala que o salário era diário. E Deus disse assim, não retenha o salário do trabalhador. Antes do pôr do sol ele deve receber. Está na Bíblia, irmão. Entendeu? Né? Jesus conta inclusive uma parábola do trabalhador que recebia o valor diário. Não existia salário por mês, era por dia. Tá? Por dia. Não, Tatiana Coutinho, não deve. Só se você vender e pegar dinheiro, senão não. Tá? A Tatiana fez uma pergunta adequada. Pastor, se eu ganho um presente, eu ganhei um presente, ganhei uma abelhinha. A abelhinha custa R$100. Eu devo pegar R$10 da de dízimo? Não. É do que você recebe, tá? Em dinheiro. Aí sim. Tá? É simples. Não precisa complicar. O problema é que tem muita igreja e muito pastor aí roubando as pessoas. E aí eles dizem que você deve dar de tudo, porque os caras querem o seu dinheiro. Mas não é o que a Bíblia diz. Entendeu? Não é o que a Bíblia diz. Então tome cuidado. Tem algumas novelas, o irmão está falando sobre a novela, algumas novelas, né? Algumas novelas aí que falam sobre, tá falando da Bíblia. Nem sempre o roteiro da novela é de acordo com a Bíblia. Muitas vezes ele é figurado e aí ele pode dar uma interpretação diferente, tá? Então você deve tomar cuidado com isso. Tá legal? Vamos mais para frente? O verso 10 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, a quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva para você. Jesus fala para a mulher dizendo assim, se você soubesse com quem você está falando, você ia pedir água para mim. De que água Jesus está falando? Da palavra de Deus. Qual é a água que Jesus está falando, pastor? A palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que transforme. Entendeu? A palavra que age na tua vida. Então Jesus está falando, se você soubesse com quem você está falando, você pediria para mim água de beber. Entendeu? Se você soubesse. Né? Então, do que você recebe, irmã. Ainda tem gente perguntando se é do bruto ou do líquido do seu dízimo. É do que você recebe. Tá? Do que você recebe, tá bom? Que vem na sua mão. E ele então fala para essa mulher o seguinte, o que Jesus está dizendo? Jesus está fazendo uma comparação entre a água física e a água espiritual, né? Então a água física é aquela que você bebe no copo, a espiritual é a que entra no teu coração através da palavra de Deus. Então Jesus está dizendo que se você beber uma aguinha gelada quando você está com sede, daqui a pouco você vai estar com sede de volta. Mas se você beber do Evangelho de Jesus Cristo, irmão, se você beber do Evangelho de Jesus Cristo, você não vai ter sede nunca mais, porque ela vai saciar a tua sede. Entendeu, Josiane Aparecida Mira? Deus te abençoe. Se você beber da palavra de Deus, a palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus, ela vai saciar a tua sede, ela vai saciar a tua fome. Então Jesus está falando isso. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, então quando você aprender a conhecer Jesus, porque você está aqui, a maioria das pessoas aprendendo a conhecer Jesus, né? Aprendendo a conhecer a Jesus. Então quando você, irmão, quando você aprender a conhecer Jesus, entendeu? Aprender a conhecer Jesus, você vai se alimentar da palavra de Jesus no teu coração. E você vai parar de ser um crente religioso. Você vai parar de ser um crente que blasfema contra a igreja. Você vai parar de ser um crente que fala heresias, que vão contra a palavra de Deus. Tem muita gente que acha que é crente, mas agride um pastor, por exemplo, quando ele está pregando uma palavra que vai contra o que ele acredita. Ele agride. Ele chama ele de ladrão, de mentiroso, de lobo, né? Porém, ele não entende o que está sendo falado. O livro de Judas diz isso.
que as pessoas não compreendem o Evangelho e julgam não ser de Deus aquilo que eles não entendem. Muita gente faz isso. Porque não compreende o Evangelho, porque não tem conhecimento da verdade. Mas quando você começar a conhecer a verdade vai te libertar. Entendeu? A verdade vai te libertar, irmão. Quando você conhecer a verdade vai te libertar. Então, o que as pessoas aprendem, pastor, mas né, eu falo sempre aí, né, tem um irmão aí que está falando de judeu, tem um nome judeu, Silvio Judeu aí. Silvio, judeu não vai para o céu, só vai para o céu cristão. Queria lembrar você aí. Segundo Deuteronômio, é uma lei para os judeus e não para você. Entendeu? Quando Jesus libertar a tua mente, está escrito na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso. Quando Jesus libertar a tua mente, você vier para o Novo Testamento, para Cristo, para o tempo da graça, a Bíblia diz que Jesus vai tirar as vendas dos teus olhos, e aí você vai ver Jesus. Por enquanto você não vê Jesus. A Bíblia diz que enquanto você lê Moisés, o véu está posto sobre os seus olhos. Mas quando você se converter a Cristo e parar com essa babaquice de hebraico, de aramaico, isso é uma coisa de judeu, nós não somos judeus, nós não pregamos Moisés, nós pregamos Jesus. E você vir para o Novo Testamento, Jesus vai abrir os seus olhos e vai libertar você dessa bobagem religiosa que você fala. Entendeu? Então a gente precisa buscar a Cristo, irmão. Cristo não é lei cerimonial. Cristo não está lá em Deuteronômio. Jesus foi morto pelas pessoas que pregavam o Deuteronômio, que pregavam a lei. Mataram Jesus porque não aceitavam que Jesus Cristo estivesse trazendo uma nova doutrina, um novo pacto, uma nova aliança. E por isso eles resolveram crucificar Jesus. Foram pessoas como você, Silvio, que matou Jesus. Eu sei que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que a graça de Deus viesse sobre a nossa vida. A gente sabe de tudo isso, mas foram pessoas como você, radicais, né? Radicais, religiosos, radicais, que querem empurrar a goela abaixo uma verdade que é mentira, que é mentirosa, que mataram Jesus, cara. Porque Jesus veio e disse: você quer viver na lei? Então cumpra toda a lei. Você cumpre toda a lei, irmão? Você corta seu cabelo? Porque a lei diz que se você cortar teu cabelo arredondado, você vai para o inferno. Você corta o seu cabelo, irmão? Você corta os fios da sua barba, irmão Silvio? Porque a Bíblia diz que se você cortar a sua barba, você vai para o inferno. Veja como você é hipócrita. E aí você vem trazer Deuteronômio? Você vive Deuteronômio, irmão? Você não vive, cara. Você não vive. Entendeu? Mas é bom que a gente tenha esses joios aqui para que eu possa ir explicando para você. Esses imbecis, esses teólogos de botequim, né? Que o cara tem um monte de coisa no nome dele, Silvio Yashir, você nem sabe o que está falando. Não consegue nem ler o nome que os caras colocam, porque eles nem sabem o que falam e não conhecem Jesus, irmão. São pessoas que falam do dízimo, mas não ajudam. Se você precisar dele, você vai morrer de fome, porque ele não te dá um pacote de arroz para te ajudar. Você entendeu? As pessoas falam: a Bíblia fala que o dízimo é para viúva. É mentira, irmão. A Bíblia é para manter a igreja, para que o evangelho seja pregado. Quem fala isso é o diabo. Porque o diabo é que luta contra a igreja de Cristo. Satanás é que luta contra a igreja do evangelho de Jesus Cristo. Né? Como eu disse para você, nós estamos aqui em 4, 8, né? 23 mil pessoas. O pastor está pregando o evangelho no culto para 23 mil pessoas, e as pessoas acham que o Espírito Santo usa eles para entrar aqui, fazer confusão, falar bobagem, criar atrito. A Bíblia diz que quem não ajunta espalha, e quem espalha é o diabo. Então quem usa a boca de vocês é Satanás, não é Jesus, não é o Espírito Santo. A Bíblia diz que se você não ama o teu irmão, quem você conhece e vê, como é que você vai falar que você ama a Deus que você não conhece e não vê, irmão? Né? A Bíblia diz, Loraci Vaz Herbert, ela está perguntando: o homem pode ter cabelo grande? O apóstolo Paulo fala que ao homem ter cabelo comprido é vergonhoso. O apóstolo Paulo fala isso. Mas ele não diz que é pecado. Não diz que é pecado.
Entendeu? Então tem um monte de hipócrita nas igrejas, irmão, que vem. Você quer ver quando você vai numa igreja, por exemplo, né? Você vai nessas igrejas aí que os caras falam que as irmãs andar de calça é pecado, né? Ah, se colocar batom é pecado. É o mesmo tipo de crente. Eles creem, eles acreditam, só que o Deus deles é o seu próprio ventre, é o diabo. Entendeu? Porque os caras, vê se esses caras dão uma cesta básica para alguém. Não dá, irmão. Ah, mas o dízimo é para os pobres. Você pega 10% do teu salário e dá para os pobres todo mês? Não. Isso é igual o petista, irmão. Ele quer dividir tudo que tem para os pobres, mas é só o que é teu, dele não. Então essas pessoas são amantes de si mesmos, egoístas, adoradores do seu próprio ventre, que acham que estudam um monte e vêm querer dar aula de teologia para você falando de algo que foi abolido. Eu já ensinei vocês aqui que o Moisés perante Jesus foi abolido. Eu já ensinei vocês aqui. Aí o cara vem lá com Deuteronômio, irmão, vai se converter, irmão, se batizar para ver se você é salvo, né? A Bíblia diz assim, Mônica Freire, a casa do meu pai não será chamada casa de vendedores, será chamada casa de oração. Como é que Deus não mandou construir igreja? Né? Como é que Deus não mandou construir igreja, irmã? Não é porque nós temos uma igreja virtual que a igreja física é pecado. Quem disse isso para você? A Bíblia diz que os irmãos se reuniam, né? De casa em casa, e à tarde, toda tarde, eles estavam no templo pregando o evangelho. Mas Jesus não mandou construir igreja? A Bíblia diz na carta aos Romanos que Ananias, que o apóstolo Paulo, quando pregava na igreja em Roma, mas não foi Deus que mandou eles fazer uma igreja, então? Não foi Deus, então, irmão. Não foi Deus que mandou o apóstolo Paulo fazer a igreja. Quando ele parava numa determinada cidade, ele alugava um lugar e permanecia. Tem um texto ali que fala que ele ficou 3 anos no mesmo lugar ensinando o evangelho e pagava o aluguel todo mês. De onde ele tirava dinheiro? Quem mandou ele arrendar uma igreja, alugar uma igreja? Veja como vocês falam barbaridade. Tem gente que fala cada barbaridade porque ouve esses idiotas aí falando essas bobagens. Eu ia falar merda, né? Desculpe, mas hoje eu não posso. Nós estamos aqui falando na Bíblia, falando essas barbaridades. E aí eles reproduzem como papagaio de pirata. Eles não leem a Bíblia, irmão. Eles ouvem os caras falar, né? Tem uns idiotas desses aí que falam que o nome de Jesus é chá. Jesus, a tradução de Jesus é porco. Tem um monte de gente desses que fala isso, sabia? Mas porco é o pai dele, a mãe dele, os filhos dele, esse que é os porcos. Saúde. Até uma lã espirrou aqui, né? Então, a gente precisa se manter na Bíblia, no Novo Testamento. Ana Freitas, a mulher pode ser pastora e o ministério pastoral feminino está na Bíblia no Novo Testamento, desde que ela seja pastora auxiliar. A Bíblia não dá embasamento para pastora dirigente de igreja. Tem um monte de gente falando saúde para você aqui, né? Ela falou obrigado. Então, a Bíblia não dá embasamento para mulheres. Por exemplo, existem bispas na Bíblia? Não. Existem apóstolas na Bíblia? Não. Isso é ministério masculino. Existem pastoras. Pastor existe. E está na Bíblia. E no momento adequado poderia mostrar para você sem o menor problema. Mas o apóstolo Paulo disse: e as mulheres não ensinem na igreja. Quando ele fala ensina, ele está falando pregar a doutrina. Por quê? Porque quem prega a doutrina é o homem. Entendeu? Quem prega a doutrina é o homem. Então, existe um ministério feminino pastoral na igreja? Sim. Ele é bíblico? Sim. Ele está escrito na Bíblia? Sim. Sim. Mas é ministério auxiliar. Ok? Auxiliar. Tá? Missionária, sim. Maria Madalena foi a primeira missionária da Bíblia. Essa moça que nós estamos falando, missionária, está aqui na Bíblia, gente. As pessoas não leem a Bíblia. Pode congregar conosco, Aline Oliveira, aqui na igreja virtual. Por isso que Jesus criou uma igreja virtual, para você congregar, está aqui conosco todo dia. Entendeu? Então, a gente observando a Bíblia, ó, disse-lhe a mulher: Senhor,
Tu não tens com que tirar a água do poço, é fundo. Ou depois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quando você recebe a palavra de Deus, amém? Você recebe a palavra de Deus, você se transforma numa fonte de água. Por quê? Porque você aprende e começa a ensinar para todo mundo. Você entende a figura de linguagem que Jesus está usando? Então, não, Beatriz Brito, usar piercing não é pecado. Então, quando você recebe a palavra de Deus, ela entra em você, faz morada, transforma o teu coração, a tua mente, a tua alma, você se transforma num crente e você começa a pregar o evangelho. Então, você é uma fonte. Você começa a jorrar, essa água começa a sair de você e saciar a sede de outras pessoas. Então a palavra de Deus entra em você, entendeu? Nós podemos ler, Joana Dark, o Velho Testamento, nós só não vivemos ele, tá? Então a gente recebe essa água, né? Essa água ela entra em nós, ela faz morada, é o Espírito Santo de Deus, e aí então o Espírito Santo de Deus, que é essa água, começa a sair da tua boca quando você começa a falar de Jesus. Você começa a falar de Jesus. Entendeu? A palavra reverendo não existe na Bíblia, Fátima. Não existe essa palavra no grego, reverendo. Tá? Existe pastor. Mas existem algumas igrejas que colocam isso como um sinônimo de pastor. Reverendo, pastor. Tá? Então eu até às vezes falo reverendo de uma maneira alegórica, vamos dizer assim. Mas ela não existe na Bíblia, a palavra reverendo. Tá? Não existe, é pastor, tá? Pastor. Então, a gente observando a palavra de Deus, nós vemos que quando nós bebemos, não, Célia Borges, não é pecado, tatuagem também não, no Novo Testamento, aliás, né, fala outra coisa, mas não é no Novo Testamento não tem isso. Então, a gente observando a palavra de Deus, a gente observa que tem muita coisa que as pessoas falam que não está na Bíblia. Oi, Carlos, Deus abençoe você, pastor Carlos, Deus abençoe, querido. Tá? Tem muita coisa que as pessoas falam por aí que não está na Bíblia, no Novo Testamento. Nós somos neotestamentários, nós estamos debaixo de uma nova aliança, nós andamos no Novo Testamento. Pastor, então eu devo desconsiderar o Velho Testamento? Não, o apóstolo Paulo disse que todas as escrituras são aptas para nos ensinar, não para você seguir. Veja, é diferente. Você está entendendo? Então a sã doutrina é aquilo que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Isso é sã doutrina. Você entende isso? Sã doutrina, tudo que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Quando Jesus chama Timóteo, ele diz: Timóteo, quando você estabelecer uma igreja, coloque sobre eles um pastor. Então cada igreja tem o seu pastor. Entendeu? Letícia Santos, se tatuagem é pecado, Jesus peca. Eu ensinei, que você deve ser nova aqui, né? Eu ensinei sobre tatuagem esses dias. No livro de Apocalipse fala que Jesus vai ter escrito na sua coxa direita, do lado de dentro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se tatuagem é pecado, Jesus peca por isso, né? Fala que os 144 mil ungidos que vão ficar no tempo do Apocalipse vai ter escrito na sua testa o nome do seu Deus. Então eles estão pecando também. Se tatuagem é pecado, claro, né? Todas as vezes que está escrita a palavra escrita, não é tatuagem, escrita na Bíblia, no Novo Testamento, fala de Jesus e dos santos. Mas tem gente que diz que é pecado, né? Tem gente que diz que é pecado, mas não mostra onde está escrito. Ah, mas o meu corpo é o templo do Espírito Santo e se eu agir contra ele, eu peco. Então, você come salsicha, você peca. Você come sal, você peca. Se você, né, qualquer coisa que você fazer, que você toma Coca-Cola, você peca. Porque você está fazendo mal para o teu corpo. Então, não seja hipócrita. Ok? Lembre-se, os santos que vão ficar, os 144 mil depois. Por que é vaidade fazer uma tatuagem, irmão? Então, se a irmã fizer uma sobrancelha fixa, ela peca também, porque ela está fazendo tatuagem, está marcando seu corpo.
quando você vai você não depila a tua sobrancelha, você não tira os pelos da tua orelha, faz sobrancelha de rena, né? Pigmentação. Então você está pecando também. Então você faz uma coisa e fala dos outros. Olha o seu puleiro primeiro para depois falar dos outros. Fica tumultuando? Para com isso, irmão. Entendeu? Então, se uma coisa é uma coisa, apóstolo Soraya Freitas existe? Claro que existe. O que é o apostolado? É um pastor que abre várias igrejas e comanda várias igrejas. É um apóstolo. São dentro dos 5 dons, 5 ministérios da igreja. Apostolado. É Bíblia isso, mas as pessoas não lê, né? Daí não sabe. Vamos continuar. Eu quero acabar, já que eu tô com fome, preciso tomar café. Olha aí, que horas são. Jesus, já estamos 10 minutos atrasados. Já vou terminar, vamos lá. Ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido. 18. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Veja, a mulher estava no 6º marido. 6º marido. E Jesus chamou ela para ser salva. 6º. Tem gente aí que está no 2º e o pastor diz que vai para o inferno. Que está no 3º, já me divorciei 2 vezes, chega na igreja divorciada e os irmãos não deixam participar da ceia porque é divorciada. Essa aqui estava no 5º, no 6º. Ela era igual o Fábio Júnior. Boa, Tânia. Boa. Claro que não, Rosana, não é pecado não. Olha como Jesus é lindo. Jesus não olhou que ela já estava no 5º, 6º marido. Jesus não está preocupado com isso aí. Esther, você é Velho Testamento, Esther. Você é surda ou você é cega? É o que o pastor está falando. Levíticos é para o judeu, não é para você que é crente. Você raspa as pernas, irmã, então você está em pecado. Você raspa o buço aqui, ó. Então você está em pecado também, irmã. Você corta seu cabelo, você também está em pecado. Quer usar Levítico, você tem que usar primeiro para você e para tuas filhas. Tuas filhas cortam o cabelo, irmã? Responde para mim. Tuas filhas usam batom? Então você também está em pecado, irmã. Então você quer falar de Levítico? Então teu marido faz a barba, ele vai para o inferno. Você está usando Levíticos, irmã? Então o Levítico tem que aplicar na tua igreja também. Faz a barba? Vai para o inferno. Corta o cabelo arredondado? Vai para o inferno. Está escrito Levíticos 16, no 19, que você está falando de marcar o corpo, né? No 15 fala de cortar o cabelo, de fazer a barba, você depila seu sovaco, vai para o inferno também. Porque você quer cumprir uma lei e não quer cumprir as outras? Quer cumprir uma, tem que cumprir todas. Faz chapinha? Vai no cabeleireiro, tirar os pelos da sua orelha, seu buço. É vaidade, vai pro inferno. Fica peludo então. Igual um jaburu. Né? Daí vai falar da tatuagem, irmão. Você viu quantas leis tem no livro de Levítico? Você tem que cumprir todas. Você cumpre só uma? Só para apontar o dedo nos olhos dos outros? Isso é coisa de assembleiano, né? Deus e amor. Adora apontar o dedo pros outros. Mas olha primeiro pro seu rabo, depois pro rabo dos outros. Né? Vamos lá, vai para frente. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu. Isso disseste com verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Jesus revelou a vida da irmã. Entendeu? Porque Jesus revelou a vida da irmã. A irmã ficou de cara, né? É um sinal para o ímpio isso. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, presta atenção no que Jesus vai falar. Que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós o que não adorais, o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando dele. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que você está fazendo aqui? Você está adorando Deus em espírito e em verdade. Você está participando de um culto virtual.
Você está participando de uma igreja espiritual. Você não está participando de uma igreja física. Essa igreja é lícita segundo a palavra de Deus. Você está adorando em espírito e em verdade. Nós estamos ligados em espírito e em verdade na palavra de Deus. Nós estamos reunidos numa grande igreja espiritual, virtual. Jesus disse, chegará a hora em que você vai adorar Deus em espírito e em verdade. Nós estamos fazendo isso. Não é num lugar físico. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito. Deus é espírito, Deus não é físico, Deus não é uma coisa que você pega. Assim, ó, tem muita gente que precisa pegar as coisas, né? Quero pegar Deus. Não, Deus é espírito, ele é espírito. E você o adora em espírito e em verdade. Você não precisa ir num templo físico para você adorar a Deus. Entendeu? Não são todos, Paulo, assembleianos, porque eu também sou assembleiano. Então eu não estou falando mal de assembleiano. Eu sou assembleiano. Nascido e criado dentro das Assembleias de Deus. Entendeu? Minhas faculdades todas, Assembleia de Deus. Né? Pastor é assembleiano. Mas tem uns imbecil aí que, né? Que não honra a teologia assembleiana, né? Que fala a verdade. Então, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Por isso esse aqui é um dos maiores cultos do Brasil. Né? Com 23 mil, 24 mil pessoas cultuando a Deus todo dia. Eu acho que não tem uma igreja que tem tanta gente assim durante a semana, todo dia. Que é assistido por 80 mil pessoas por dia. Eu acho que não tem. Se você tiver outra aí, eu não sei, mas eu acho que não tem. Né? Eu acho que não tem. A igreja física, a igreja virtual, a igreja que mais cresce no Brasil, porque fala a verdade. Porque é uma igreja que congrega espiritualmente. É uma igreja que congrega através da palavra de Deus, em espírito e em verdade, baseada na Bíblia. A igreja virtual não existe. Existe sim, está escrito aqui, ó. Chegará o tempo, disse Jesus, em que você não vai congregar nem em Jerusalém, nem em Samaria. Está escrito aqui na Bíblia, irmão. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade, que é o que você está fazendo aqui hoje. Em espírito e em verdade. É o que nós estamos fazendo aqui. Jesus foi um grande quebrador de paradigmas e nos trouxe para quebrar esse paradigma. E nós estamos fazendo isso. E nós estamos fazendo isso, quebrando paradigmas, ensinando a verdade para você. Que você pode congregar aqui, sim. E que você vai ser alcançado por Deus. Por isso, tantas pessoas foram curadas ontem. Na igreja virtual, que muitos pastores aí dizem que não existe. Mas só não existe na cabeça deles. Porque eles têm medo de perder os seus membros, as suas ovelhas, porque mentem para as suas ovelhas. E quando elas vêm aqui e ouvem a verdade, elas se libertam dos lobos que estão por aí. Roubando, matando e destruindo. Não é? João 10:10. E o lobo veio para roubar, matar e destruir. Tem muitos lobos aí. Né? Porque você sabe que João 10:10 não fala do diabo, fala do lobo. O lobo é aquele que é confundido com as ovelhas. Então, quando você vem participar da oração de segunda-feira, Jesus faz sinais, prodígios e maravilhas para comprovar que o evangelho que está sendo pregado aqui é verdade. É verdade. Semana passada, quando eu orei aqui, dezenas de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e receberam o dom de línguas estranhas. Onde acontece isso? Em que igreja você vê isso? Você vê isso sempre por aí? Isso acontece? É comum? Toda igreja que você vai acontece isso? Não existe mais. Por quê? Que não existe mais. E nós temos os testemunhos aí. É só você entrar nos grupos da igreja, no Facebook da igreja, você vai ver os testemunhos dos irmãos testemunhando que a sua mãe foi batizada com o Espírito Santo falando em língua estranha, sua filha batizada com o Espírito Santo falando em língua estranha. Foram dezenas de pessoas. E os testemunhos estão ali, inclusive com foto, com nome, para você ver que é verdade.
Entendeu? A gente não precisa aprender a palavra de Deus chorando não, aqui a gente aprende a palavra de Deus dando risada, brincando, contando piada, mas a gente sempre falando de Jesus e as pessoas estão aprendendo, se convertendo, sendo transformadas, sendo libertas, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e recebendo o batismo com o Espírito Santo. Todos os ministérios, os dons aplicados na igreja virtual do Pôr de Cristo. Amém? Eu vou orar por você. Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar minha igreja na autoridade e poder do teu nome, todas as minhas ovelhas, os meus amigos, pastores, pastoras, missionários, missionárias, todos os nossos intercessores, que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los no poder e na autoridade do nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja cooperando com o nosso ministério, fazendo prodígios, sinais, maravilhas, todos os dias nessa igreja, para que os ímpios vejam e isto lhes seja por sinal. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, o teu amor e a tua graça. Eu peço que o Senhor abençoe a água, que os irmãos estejam aqui, Senhor, agora nas suas mãos, em nome de Jesus, e quando beberem dessa água, que eles sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, tem uma irmã aqui no Facebook dizendo assim, ó: eu fui uma das pessoas curadas, eu tinha perda de audição e voltei a ouvir. Na tua igreja você já ouviu um testemunho de alguém que era surdo e voltou a ouvir? Aqui ao vivo, dando para você o testemunho? Não, né? Um beijo no teu coração, tá? Deus abençoe vocês, até a tarde, não esqueça. A Audrey pediu para avisar que o YouTube não tá liberando o link do Telegram. Tá. E as pessoas estão entrando, tá dando um esperado, não sei Tá. por quê. A Aldrin pediu para mim avisar vocês que o YouTube não está liberando o link do Telegram. Por isso que quando vocês vão entrar no link do Telegram, ele está expirado, tá? Então vocês têm que entrar no Facebook, dar uma olhada no Facebook, que o link do grupo do Telegram está no Facebook, tá bom? Na página da igreja e na página do pastor, tá legal? Beijo para vocês, até de tarde, tchau.